Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiramente pedimos desculpas, tivemos um problema técnico, literalmente. O nosso suporte técnico da síntese, que nos assessora, está tentando resolver em contato com o canal da Faculdade de Direito, mas enquanto isso, para não prejudicarmos a atividade, que realmente está planejada há um tempo, e a professora Kavita, que é a nossa convidada, também tem uma agenda logo na sequência, nós vamos iniciar por aqui e, eventualmente, depois, se necessário, ou mais recomendável, a gente migra para o canal da faculdade. Obrigada pela compreensão e desculpem. Bem-vindos ao terceiro diálogo acadêmico. Os diálogos acadêmicos, eles acontecem no âmbito da nossa segunda jornada discente de pesquisa da pós-graduação, que é um espaço que nós pensamos e promovemos para que os doutorandos, mestrandos e pós-doutorandos interajam, troquem sobre suas pesquisas em curso, né? É um espaço que nós promovemos para que haja esse crescimento, essa colaboração mútua para o aperfeiçoamento das pesquisas. E no âmbito das jornadas temos os grupos de trabalho, onde isso acontece, a discussão da pesquisa. Então, é o espaço por excelência da jornada, o mais importante, mas temos também as mesas temáticas, tivemos uma mesa temática super interessante hoje no período da manhã, teremos uma outra amanhã, no período da manhã também. E é, nas mesas temáticas, a apresentação e debates com pesquisadores, professores e especialistas. E essa terceira forma de interação, que são os diálogos acadêmicos, que é uma novidade da edição desse ano, que visa trazer de forma simplificada temas que são importantes, são super importantes para o dia a dia acadêmico, né, para o dia a dia do pós-graduando, e que tem um cunho prático e que afeta, tem implicância direta, né, na nossa carreira enquanto pesquisadores. Então, nós já falamos, por exemplo, sobre a participação em eventos científicos, vamos falar também sobre formas de financiamento, utilização da verba ProEx-CAPES, ainda hoje. Amanhã vamos falar sobre as publicações, a importância, né, como fazer a triagem entre as revistas. Convidamos a todos a participar dessas atividades. E hoje, não menos importante, bem ao contrário, trataremos do tema da mobilidade internacional. Nosso diálogo acadêmico intitulado Planeje Sua Carreira, Orientações e Dicas para a Internacionalização e Mobilidade Discente. Para tratar desse tema, temos a honra e a alegria de receber a professora Kavita. A professora Kavita, ela é assessora técnica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, ela é administradora formada pela USP, fez mestrado e doutorado também na FEA, na casa, na área de concentração de marketing, e ela foi Visiting Scholar na University of Otago, na Nova Zelândia, em 2020. E a professora Kavita, ela é o nosso porto seguro aí quando o assunto é mobilidade internacional. É uma alegria tê-la conosco. Nós pensamos, né? Nós pensamos em organizar essa interação com a professora, trazendo algumas considerações sobre mobilidade internacional na universidade, diferenças entre as modalidades existentes, as modalidades possíveis, e na sequência, nós da representação discente, fizemos também a nossa lição de casa e compilamos algumas questões, algumas dúvidas mais recorrentes entre os nossos mestrandos e doutorandos que têm esse desejo de internacionalizar suas carreiras. Bem-vinda, professora Kavita. Obrigada por estar conosco. Oi, Priscila, e oi aos demais que estão chegando aí aos pouquinhos. Eu agradeço imensamente pelo convite, né, para estar aqui com vocês. Eu estou aqui mais, acho que no papel de assessoria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Eu espero conseguir atender aí as expectativas. Acho que falar que eu sou uma super referência é um pouco de exagero, mas é isso, a gente tem alguma experiência, né, com
a questão da mobilidade docente, a ideia é compartilhar um pouco dessa experiência, a gente sempre aprende o tempo todo. Com cada mobilidade que acontece, né, na pós-graduação, a gente sempre trabalha com essas mobilidades de forma muito particular, né? E acho que vale deixar claro também que quando a gente fala de mobilidade docente, de forma mais ampla, a gente está falando muito mais num trabalho que é feito, desenvolvido, proporcionado muito pela Alcane, dentro da estrutura da USP, né? Mas lá na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a gente trabalha especialmente, a gente acaba se envolvendo com essa questão da internacionalização, por duas grandes vertentes. Então, uma é a dupla titulação, tanto do mestrado quanto do doutorado. Então, quando envolve diploma, acaba não sendo a Alcane, né, que entra na mobilidade, mas sim vai pelo regimento da pós-graduação, então a gente se envolve bastante. E com a questão do doutorado sanduíche, especificamente com bolsa Sprint, CAPES Sprint, porque aí entra justamente num programa que ele é coordenado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Mas não vamos atrasar muito mais, não. Vou começar aqui a apresentar um pouquinho sobre essas oportunidades, né, de internacionalização, compartilhando aqui a minha tela com vocês. Alguns slides eu vou passar mais rapidinho e outros eu vou falar um pouquinho mais, mas assim, o principal é que a gente vai ter tempo no final para esse bate-bola, para tirar dúvidas, que é natural que os alunos tenham, né? Então, só falando de internacionalização de forma geral, né? Então a gente tem uma questão da importância da internacionalização na pós-graduação, né? A gente entende os problemas que aconteceram por conta de pandemia, Covid, etc., mas é importante que a gente retome aí os movimentos, né, de mobilidade. A gente tem tanto o que a gente chama de PDSE, então é muito comum vocês verem nos e-mails que a gente manda essa sigla, né? Esse é o Programa Doutorado Sanduíche no Exterior, é isso que significa a siglazinha PDSE, basicamente é o doutorado sanduíche. E aí a gente está falando basicamente de alunos de doutorado. E a gente também tem a dupla titulação. Aí a dupla titulação pode ser tanto para alunos de mestrado, quanto para alunos de doutorado, né? E tem toda a parte de financiamento, porque toda vez que a gente fala de internacionalização e mobilidade, a primeira pergunta, ou pelo menos a pergunta mais recorrente que a gente encontra é justamente como que eu financio esse estágio no exterior, né? Então, eu vou falar um pouquinho das três principais que a gente tem aqui, né, para a gente que está especialmente na USP. Então, a gente tem o CAPES Sprint USP, as bolsas CNPq e a BEP, da FAPESP. E aí, falar um pouquinho, bem brevemente, não tem como entrar em todos os programas internacionais, mas eu só vou citar que tem essas questões também, essas oportunidades, tá? Enfim, então, a gente falando aí dessa mobilidade acadêmica, a gente olha para a mobilidade acadêmica ou para as experiências internacionais na pós, tanto em termos das publicações que são feitas, né? E como que a gente pode dar uma vivência internacional com conexões com colegas internacionais para os nossos alunos de mestrado e doutorado, que futuramente serão já pesquisadores formados, atuando em diversas universidades, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e mantendo essas conexões com a própria Universidade de São Paulo. Então, a gente entende que fomentar a internacionalização do corpo discente é fomentar também a internacionalização do corpo docente. Então, a gente beneficia não só os alunos, mas também os próprios professores pesquisadores da universidade, né? Então, a gente tem, né, mobilidade em si, que é ir para fora, fazer um período lá fora. A gente tem também o que a gente chama um pouco de internacionalização em casa, que é você, por exemplo, fazer disciplinas em outro idioma, mas na própria Universidade de São Paulo, fazer disciplinas com a participação de pesquisadores estrangeiros na própria Universidade de São Paulo. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do programa CAPES Sprint, eu sei que para os alunos de doutorado o foco acaba sendo maior nas bolsas de doutorado sanduíche, mas a gente tem bolsas também para trazer professores de outros países para o Brasil, para a USP, para darem disciplinas aqui na USP. Tem alguns alunos que têm coorientação ou cotutela de professores estrangeiros, então não necessariamente ele vai passar um período lá fora, mas ele tem a experiência de interagir com um colega estrangeiro mesmo estando aqui, ou às vezes ele traz membros estrangeiros para bancas, né? Tem também as pesquisas que são desenvolvidas em redes internacionais, redes de pesquisa, publicações em conjunto, a participação em seminários, congressos, né? Então eventos no exterior, e por conta do advento da Covid,
a gente viu cada vez mais esses eventos científicos ficarem virtuais, a gente tem as lives, os webinars e por aí vai. Só lembrar também que a gente tem a oportunidade de conectar com pessoas de outros países, colegas de outros países via o iFriends. Aqui tem um outro exemplo que é do Vet Friends, que é do pessoal da veterinária. Um dos assessores era da veterinária e ele adorava também divulgar, né, nesse slide o Vet Friends. Mas a gente tem o iFriends da USP, que engloba toda a universidade, e a gente tem o Future 17, que é uma parceria, né, com 3 universidades no exterior, os alunos dessas universidades junto com a gente também. A gente já lançou, acho que a gente está na 3ª ou 4ª chamada já do Future 17, então os alunos participam, recebem bolsas para participar, e os professores também. Então tem professores das universidades estrangeiras junto com a gente, e os alunos também, né? Você tem aí os benefícios, né, de desenvolvimento acadêmico, profissional, pessoal do estudante, as competências, né, globais, linguísticas e interculturais, que são importantíssimas também. Eu sei que muitas vezes o aluno está muito focado em, eu vou lá, vou fazer a conexão com o pesquisador e vou fazer uma pesquisa usando eventualmente um software ou uma estrutura, algo que tenha, ou um know-how que tenha desse co-orientador no exterior, mas a gente também tem que lembrar que a questão do desenvolvimento da língua e do conhecimento intercultural, ele é muito importante. Essas competências também são importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa internacional, que é você saber navegar em diferentes culturas, porque também existe um jeito diferente de se relacionar e de fazer pesquisa, dependendo da cultura. Então, isso é importante também. Aí também tem as oportunidades de emprego, obviamente, seja aqui após o retorno, a gente entende que isso também propicia uma maior empregabilidade, e também no próprio exterior, porque se faz muitas conexões nesse momento. E além da bagagem aí cultural, multidisciplinar, que a gente mencionou. E aí, só lembrando, né, acontece muito isso no processo de internacionalização dos estudantes, a gente tem aquele momento inicial de euforia, eu vou para fora, vai ser super legal, tal. E aí, muitas vezes, dependendo de para onde vocês vão, e às vezes não é nem o lugar, mas é a situação, são as pessoas com quem você tem contato de imediato lá, às vezes você tem um choque cultural e isso traz um certo, parece um balde de água fria, às vezes, né? Para algumas pessoas, às vezes a gente tem um processo aí de adaptação, e aí você passa a se integrar com as pessoas no local. Então, é importante saber que, às vezes, tem uma diferença entre expectativa e realidade, essa euforia e choque cultural. Então, às vezes, é importante ter se dar um tempo para essa adaptação, tá? Mas acontece, às vezes, do aluno, nesse choque, falar, olha, não era nada do que eu pensei e eu quero voltar imediatamente para o Brasil. Voltem, se vocês se sentirem dessa maneira, mas se vocês acharem que é possível passar pelo período de adaptação, lembrem-se que muitas pessoas, é muito comum esse gráfico aqui, tá? Assim, é um caminho que muitos alunos passam, eu diria que quase todos. Professores também que vão para fora, também acontece isso. A Priscila mencionou, né, que eu fui visiting scholar na Otago University, que é na Nova Zelândia, foi a mesma coisa, né? A gente tem aquela euforia, vou para lá, chega lá, eu levei um mês para me adaptar, né? Fala inglês, aí fala inglês com aquele sotaque que você não entende, você fala, meu Deus, sou eu que não sei falar inglês, ou são eles que falam outra língua, né? Então, é super comum esse choque. Bom, os benefícios a gente comentou, ampliação da internacionalização do currículo, tem essa questão das estratégias da internacionalização em casa. Então, mesmo para quem está planejando um sanduíche, acho que vale iniciar com essas estratégias e vale, acho que, trabalhar internamente eu recomendo isso para várias unidades, desenvolvam ações de internacionalização em casa. Por mais que a gente trabalhe muito para que, né, a gente possa oferecer oportunidades de internacionalização fora de casa, né? Para muitos alunos, a gente ainda sabe que atualmente, com os recursos que nós temos, é muito difícil a gente conseguir fazer isso para 100% dos nossos alunos. Então, para que a gente possa trazer experiências de internacionalização para todos, a gente vai precisar navegar também pelas estratégias de internacionalização em casa, né? Então, trabalhem para que isso aconteça, sejam docentes, estrutura da universidade, etc., sejam os discentes também ajudando a organizar essas oportunidades, enfim, andando aí de braços dados com os órgãos que fazem e podem também desenvolver, né? Fazer fortalecimento, né, das parcerias interinstitucionais, as redes colaborativas que a gente comentou, tendo esses currículos flexíveis. A gente vem conversando, por exemplo, na FEA, né, aí trazendo um pouquinho do ambiente de onde eu estou, né, lecionando, que é na FEA, a gente tem pensado em fazer disciplinas
da pós em conjunto com universidades estrangeiras. Então, em horários que sejam possíveis para a gente e para os outros, né, que sejam ao vivo, e aí parte das aulas são lecionadas por nós, professores nossos, e parte por professores estrangeiros, sendo que tem alunos dos dois lados também. Então, usando aí as ferramentas, né, do mundo online, com alunos conectados nos seus próprios países, os professores também nos seus próprios países, mas com uma aula ao vivo com todo mundo junto. Então, a gente também tem negociado nesse sentido, né? E, obviamente, tem que se analisar a questão de qualidade do contexto presencial versus o virtual e balancear aí quais são os benefícios e o que se perde em cada um dos processos, né? Aqui a gente está falando muito de internacionalização, porque eu sei que é o foco do evento, né, e da mesa para a qual eu fui convidada a participar. Mas, gente, tudo isso dá para fazer em termos de nacionalização também, tá? Então, eu vou continuar com o foco aqui em internacionalização, mas só queria dar esse lembrete de que tudo isso aqui é possível fazer com a nacionalização. Isso aqui é um pouquinho, só para vocês terem uma visão global dos acordos, dos convênios, né, que a gente tem aqui saindo do Anuário Estatístico da USP. Então, ou seja, a gente tem convênios em muitos lugares do mundo mesmo, né? Precisamos fortalecer certamente no continente africano, mas, de forma geral, a gente tem convênios assim, muito espalhados no mundo todo. E aqui um pouco, já pegando a questão da pós-graduação, né, a questão de como estão as colaborações, as parcerias de pesquisa, né, que são feitas por professores e por alunos de pós-graduação. Então, a gente tem aí, né, mais de 7.500, desculpa, instituições colaboradoras estrangeiras, mais de 50 mil, né, artigos científicos publicados em coautoria com colegas de outros países também, mais ou menos aí onde estão divididas essas publicações. E o que a gente percebe? Que quando a produção ela é feita em colaboração internacional, o número de citações das publicações comparado com publicações nacionais feitas exclusivamente com autores nacionais, ela tem um aumento do número de citações em torno de 2,6 vezes, e o fator de impacto dessas publicações costuma ser 2,4 vezes maior também. Ou seja, a gente consegue ter um impacto maior dessa publicação e um maior alcance dessa publicação. Então, isso aqui é o Ceval, que nos traz esses dados. E aí, obviamente, a gente tem toda a questão dos rankings, né? Então, acontece muito de quando a gente vai fazer as parcerias internacionais, às vezes as universidades não nos conhecem, raro, mas acontece, e aí fala assim, mas quem são vocês? E aí tem, enfim, vocês podem usar uma série de rankings para dizer quem é a gente, quem é a Universidade de São Paulo, tem muitos rankings aí, eu deixei vários, né, para a gente ter uma ideia, e inclusive a gente tem áreas como odontologia, né, a gente é considerado o melhor curso do mundo, né, a melhor universidade em odontologia do mundo, então só para dar um pouco de destaque aqui para diferentes formas de rankings que a gente apresenta, tá? E aí, a gente tem as mídias sociais, eu recomendo que vocês nos sigam nas nossas mídias sociais, sempre PRPG USP, né, para nos encontrar, e também naveguem, a gente tem uma aba de internacionalização aqui específica no site da PRPG, tá? Bom, doutorado sanduíche, né, então o desenvolvimento de uma pesquisa numa instituição de ensino estrangeira, né, voltado para alunos que são regularmente matriculados nos cursos de doutorado aqui no Brasil. Acho que até o ano passado tinha uma restrição de que, além de ser matriculado num curso de doutorado no Brasil, o aluno precisava ser brasileiro, né, para poder pleitear bolsas, por exemplo, do Print. Acho que não para a FAPESP, mas as do Print. Isso caiu, tá? Então, no edital que tem aberto agora, vocês devem ter recebido essa semana os editais do Print para doutorado sanduíche, a gente tem uma nova normativa agora da CAPES, que é para alunos de doutorado residentes no Brasil. Então, um aluno de doutorado estrangeiro que está fazendo doutorado regularmente no Brasil, eles tinham essa dificuldade de pleitear, às vezes, muitas vezes, né? E aí a gente já tem agora uma nova normativa, porque eles são residentes no Brasil, tem, né, a residência, então já pode pleitear as bolsas Print também. Tem que ter um co-orientador na instituição estrangeira, vai constar no JANOS. Então, quando vocês se formarem, tiverem a ficha JANOS, né, de formados, vai constar lá o nome do seu co-orientador e o nome da instituição estrangeira também. O período de estudo no exterior costuma ser de 6 a 12 meses para o doutorado sanduíche, e normalmente depois de finalizado, o aluno volta para o Brasil para defender a tese. A gente diz
normalmente porque às vezes tem alguns casos em que o aluno defende a tese já na instituição estrangeira, e aí precisa só verificar, obviamente, a questão do regulamento da pós. Tá? E aí vamos falar agora especificamente de dupla e múltipla titulação, tem algumas regrinhas aí que são importantes. Eu vou passar rapidinho por elas, mas quem tiver mais dúvidas, gente, eu vou deixar o contato no final da gente lá na Pró-Reitoria. E aí eu sei que dupla titulação é um pouquinho mais um pouquinho mais burocrática, né? Dá um pouquinho mais complicada, então os alunos assustam um pouco. O primeiro recado de todos para vocês é possível fazer, a gente tem a maior vontade de que vocês façam a dupla titulação no mestrado, no doutorado, a gente entende todas as dificuldades pelas quais vocês passam, mas a gente está trabalhando cada vez mais, faz 4 anos que eu trabalho, para eliminar essas barreiras e facilitar o processo para alunos de mestrado e doutorado fazerem a dupla titulação. Tá? Ele é um caminho aí diferente do doutorado sanduíche, que você faz um período no exterior, volta e recebe apenas o diploma da USP. Na dupla titulação, você vai para o exterior e termina com 2 diplomas, tá? Que você termina com o diploma da USP e o diploma da instituição parceira. Vocês vão me perguntar, por que está escrito dupla / múltipla, ou caminho para 2 ou múltiplos diplomas? O que significa isso? É raro, a gente ainda não teve nenhum caso, mas é possível que você queira fazer, por qualquer característica da sua pesquisa, você pode virar e falar assim, mas a minha pesquisa ela vai ser feita, sei lá, vamos pensar em doutorado que tem mais tempo, né? 2 anos no Brasil, 6 meses na França, 6 meses nos Estados Unidos, e aí eu retorno e finalizo no Brasil. Tá? E as 3 universidades concordaram que eu vou fazer uma múltipla titulação. E as 3 concordaram em oferecer o diploma se eu preencher os requisitos e fizer esse período nas 3 universidades. Então, aí você pode sair com múltiplos diplomas, que é o diploma da USP, mais o da instituição francesa, mais o da instituição americana, norte-americana, por exemplo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é bem difícil, a gente tentou ter um caso desse, não rolou muito, mas é possível. Tá? Existe a prerrogativa, já existe a legislação pronta para isso, se você achar que é interessante isso acontecer na sua pesquisa. Aí, obviamente, né, a gente tem essa questão da colaboração, o crescimento profissional dos alunos. Então, só para vocês terem uma ideia de dupla titulação, como que ela acontece na Universidade de São Paulo, desde 2014, a gente tem mais de 650 convênios já firmados, né, com mais de 250 instituições estrangeiras, isso é especificamente para dupla titulação, não estou falando só de doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche são 500 por ano, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Então, é bem maior o número. E a gente acha que vários desses, 400, 500 alunos da USP que estão indo para o doutorado sanduíche, poderiam estar fazendo também a dupla titulação. Por isso que a gente fala tanto, você já pode sair com os 2 diplomas, né? Vamos lá. E aí, aqui só um exemplo de países, né, onde a gente tem esses convênios, algumas unidades com quem a gente tem esses convênios, né? Faculdade de Direito está aqui também, a gente tem vários com a Faculdade de Direito. Direito, se eu não me engano, posso estar falando besteira, porque eu misturo um pouquinho os números, mas eu acho que França e Espanha são os principais países para onde os alunos do direito têm ido para a dupla titulação. Tá? Mas, enfim, a universidade está muito empenhada nisso. O pessoal da FEA fica bravo, porque não tem logo da FEA aqui, mas a FEA também tem alguns convênios de dupla titulação. A minha unidade, você fica brava comigo. Vamos lá. Em termos de unidades da USP, a Faculdade de Direito é a segunda unidade da USP que mais envia alunos de pós-graduação para convênios de múltipla ou dupla, na verdade, de dupla titulação, tá? Então, tem bastante mesmo. Óbvio que é muito pertinho, né, das demais, a gente vê que a FEFLESH se destaca aqui, mas é isso, assim, ainda assim tem um desempatezinho aqui na vírgula, né? Se eu abrisse essa vírgula aqui, então a Faculdade de Direito é a segunda unidade, então para a gente é muito importante também essa conversa, para a gente estimular cada vez mais vocês a fazerem isso. Mesmo com as dificuldades, vocês têm muita vontade, chegam lá, porque tem os convênios firmados, né? A gente pode ter um convênio específico, que é para um aluno, tá? Então, eu conversei com a Universidade de Toronto, eles aceitaram, mas é só para mim, né? Então, vai só um aluno, a gente escreve lá, põe o nome do aluno, tudo, e aí mais ninguém pode ser inserido nesse mesmo convênio. A gente tem um convênio geral, que vamos supor que você fala assim, olha, Salamanca, né? Salamanca já tem vários alunos indo, vindo, vamos fazer um acordo geral, porque aí é mais fácil, facilita a adesão de vários alunos dentro de um mesmo convênio. E aí, o que eu faço para cada aluno que entra, eu faço só um termo de compromisso, adicionando esse aluno no termo de compromisso. Tá? Então, isso facilita.
De qualquer forma, em ambos os casos, cada aluno tem que ter o seu próprio plano de trabalho e o seu cronograma de atividades que tem que ser aprovado na unidade, no caso de vocês na Faculdade de Direito, e também na reitoria, que aí, aqui eu estou falando do PRPG, né, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas isso passa também pela Procuradoria-Geral, pela USPIN, que é a Agência USP de Inovação, que às vezes tem coisa de propriedade intelectual envolvida na tese, na dissertação. Então, a gente tem aí que tem que ter as aprovações nos âmbitos, né, que acontecem. E a gente tem agora alguns convênios que a gente quis assinar para facilitar, para que todos os alunos de doutorado possam ser incluídos, que não dependa da negociação da unidade, porque eu vou voltar um slide aqui, esse convênio geral, ele geralmente é feito no âmbito da unidade. Então, às vezes vocês falam assim, nossa, é super legal que a Universidade Twente tem um convênio com a FE e com a Poli, mas não tem com a gente no direito, e eu gostaria de ir. Posso aproveitar? A gente fala, infelizmente não pode. Tem que fazer um convênio da Faculdade de Direito com a Universidade Twente fica na Holanda, para que os alunos do direito possam entrar. Então, a gente começou pensando nisso, a negociar com algumas universidades para que a gente abrisse para incluir qualquer aluno de qualquer programa de doutorado da USP, tá? Ou de doutorado, ou de mestrado. Esses aqui, especificamente, foram universidades que concordaram em fazer para alunos de doutorado. Então, nesses casos específicos, são para doutorado. Então, a gente já tem, vocês já podem aproveitar esses convênios. A gente tem um convênio de doutorado, de dupla titulação assinado com a Universidade de Lisboa, em Portugal, uma com a Universidade de Münster, na Alemanha, e um com a Universidade de Groningen, na Holanda. Esse de Groningen está sendo muito frutífero. A gente já tem aluno da medicina envolvido, da farmácia, acho que da Faculdade de Letras de Ribeirão Preto, acho que é da FAO, que passou essa semana também. Então, assim, além de tudo, a gente vai vendo alunos de diferentes unidades, de diferentes grandes áreas do conhecimento, não é falar, é só da saúde, ou só das humanas, né, ou só das exatas, não. A gente vai vendo que Groningen, assim como a USP, é uma universidade bastante plural em termos de áreas de conhecimento que cobre, e a gente vai vendo vários alunos sendo inseridos nesse convênio com Groningen, tá? E a gente tem mais 5 aí em negociação, eu não vou ficar dando muito spoiler, que é para vocês não ficarem na expectativa e falar vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Assim que a gente conseguir fechar essas negociações, a gente já está com idas e vindas de termo mesmo, sendo atualizadas as cláusulas. Assim que atualizar, a gente põe no site da PRPG para vocês e também nas mídias sociais a gente divulga, tá? Tá bom, quero fazer uma dupla titulação, o que eu faço? Primeira coisa, vocês precisam ter um orientador estrangeiro e uma parceria com uma instituição estrangeira, tá? Então, isso já precisa estar formalizado. Ah, mas eu não tenho. Converse com o seu orientador, converse com o seu programa, continuo não tendo, mas conheço alguém. Vocês têm um projeto de pesquisa, vocês sabem quem são os pesquisadores que vocês mais utilizam nas referências teóricas de vocês. Se precisar de alguma ajuda nossa na PRPG, tente nos procurar, mas a gente tem pouco conhecimento sobre a linha de pesquisa de cada aluno. Isso quem vai saber melhor é, obviamente, o próprio programa de pós-graduação. Mas se precisar do contato com a universidade, a gente consegue colocar vocês. Tá? Tem o seu projeto de pesquisa, já tem o contato do orientador estrangeiro, o orientador brasileiro já concordou, né, da USP, e a instituição estrangeira também falou, legal, vamos fazer assim, temos interesse, define o seu plano de trabalho, o que você vai fazer lá na instituição estrangeira, monta o cronograma de qual é o trabalho que vai ser feito. Esse cronograma, gente, é no mínimo 6 meses no exterior. Menos de 6 meses a gente não aprova como dupla titulação. Tem que ser no mínimo 6 meses, tá? E a partir daí a gente começa a trabalhar na minuta do convênio. Vou deixar aqui para vocês também, mas no site da PRPG tem minuta de convênio em português, inglês, italiano, francês, espanhol. Então, assim, tem muitos idiomas para facilitar a vida de vocês já e a vida da instituição estrangeira. Tem instituição que fala assim, os franceses são muito assim, a Priscila está lá, deve conhecer. Eu só assino se for em francês. Está tudo certo, tem em francês, a gente também assina em francês, desde que aí do nosso lado a gente assina em português também, tá? Aí, obter ciência, as duas instituições estão de acordo com o seu plano de trabalho, com o seu cronograma e com a minuta que foi escrita. A gente tem o nosso modelo, mas vocês falarem assim, nossa, mas a instituição para onde eu vou só aceito dela. Não tem problema nenhum. Faz assim, manda para a gente lá na PRPG por e-mail, fora do sistema, tramitação, colegiados, aquela coisa toda, antes de passar por tudo isso. Manda um e-mail para a gente, vou deixar o e-mail aqui para vocês. Fala assim, olha, a minuta
parceiro estrangeiro é essa. Eu já preenchi com os nossos dados, mas eu não sei se a USP aceita. Eu faço uma análise disso, eu ou um dos outros assessores, a gente faz uma análise, faz o comentário, se houver comentários, e responde, olha, se fizer essas mudanças, a gente aceita. Ou a gente já aceita do jeito que está. Tá? Aí não precisa nem mandar de novo para a gente com as mudanças, simplesmente põe no sistema e aí inicia a tramitação. Dependendo da unidade, vocês vão ter que aprovar na CCP, na CPG e na congregação. Tem unidades que não precisam mais da congregação, é só CCP e CPG. Tá? Se a de vocês, eu não lembro agora da direito, se a de vocês ainda precisar de aprovação na congregação, já dá para conversar com o pessoal lá da unidade, da diretoria e da presidência da CPG, falando, olha, a PRPG já nos disse que pode eliminar a congregação desse fluxo, porque é uma reunião a menos, e essas reuniões acontecem só uma vez por mês. Então, tirando uma aprovação, agiliza. Tá? A partir disso, a Secretaria de Pós vai incluir isso no sistema USP, isso vai para análise da USPIM, da Procuradoria e nossa, na PRPG. A gente aprovando, a gente já assina. Tá? Então, a gente nem devolve e fala assim, olha, está aprovado. A gente aprova, assina e devolve assinado já, tá? Para a unidade. E, às vezes, o parceiro fala assim, é a gente que vai assinar primeiro. Groningen é assim, por exemplo, é Groningen que começa a assinatura. Não tem problema, normalmente a unidade já nos avisa, a gente já sabe. Pronto, a gente já não assina, a gente segura a assinatura e avisa no sistema a unidade que já está aprovada. Né? A gente só não assina e espera voltar para a assinatura nossa. Então, a gente assina, devolve, e aí inclui no sistema USP, e aí faltou só uma coisinha aqui, que é essa inclusão, mas a Secretaria de Pós manda, publica no Diário Oficial. Gente, fica tudo oficializado mesmo para vocês. Inclusive, vocês vão perceber que depois que tudo mudou, o Janus de vocês muda também. O Janus de vocês indica que vocês estão fazendo em dupla titulação. Tá? Então, a gente altera tudo no sistema. E aí inicia as atividades. O tempo médio para a gente formalizar isso, né, em todas as unidades, é de mais ou menos uns 3 meses, tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa parte, depois que entrou aqui nessa aprovação. A gente fala uns 3 meses, vai depender das aprovações que acontecem nas instâncias. Aquela coisa, né? Putz, vamos pedir agora para aprovar. Olha, a CCP foi ontem, a próxima é mês que vem. Então, já deu um mês, né, para esperar só a próxima CCP. Então, aí demora. Para a gente, quando cai na mão de um assessor, geralmente em uma semana, a gente já aprova, se já tiver tudo previamente acordado aqui. Por isso que a gente fala, manda por e-mail primeiro para a gente fazer essa análise prévia. Porque aí, inclusive, o mesmo assessor que fez a análise prévia recebe aqui para dar a aprovação. Tá bom? Então, agiliza. No nosso site tem perguntas e respostas, muita gente tem dúvidas de vários itens. Vou deixar lá também, só para a gente não tomar tempo aqui disso. De novo, isso aqui é um print lá do nosso site, tem as minutas, ó, português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, tá? Então, tem tanto das minutas, do termo de compromisso a gente só tem poucas línguas por enquanto, mas temos também. Tá? Ficar atento, então, lá no link nosso, né, que eu mostrei para vocês, tem muitas coisas, né? É possível usar o modelo da instituição estrangeira, já falei isso para vocês. Todos os colegiados têm a prerrogativa de questionar qualquer cláusula da minuta. Falar, ó, nosso programa não concorda com essa cláusula. Mas, quem não questionar e aprovou, depois de aprovado, é obrigatório seguir as regras que estão no convênio. Tá? Então, se no convênio está dizendo que você vai defender a sua tese ou a sua dissertação em outro idioma que não é o português, você vai ter que defender naquele idioma. Ah, mas eu queria defender em português. Você assinou um convênio que dizia que para você obter a dupla titulação, você vai ter que defender em outro idioma. Claro, você falar, bater o pé e falar vai ser só em português, não tem problema. Você defende em português, segue as regras do Brasil, da USP, e recebe o diploma da USP. Mas é bem provável que você não vai receber o diploma da instituição estrangeira. Tá? Mínimo de 6 meses no exterior. Né? No plano de trabalho e no cronograma, tem gente que manda o projeto de pesquisa completo, né? 30 páginas. Não precisa, tá, gente? Só aquilo que você vai fazer no exterior. A gente precisa entender o que está envolvido na dupla titulação. Pode mandar só aquele pedacinho para a gente. O aluno fica responsável por visto, hospedagem, alimentação, passagens e etc. Tá? Esse aqui eu vou passar, tem tudo nas instruções, no próprio site, né, da USP. Isso aqui são só algumas questões. A gente sempre faz questão de incluir que não tem pagamento na USP. É muito comum ter pagamento de taxas nas instituições estrangeiras,
mas nós na USP não cobramos, vocês sabem disso, nem matrícula, nem mensalidade, absolutamente nada. E às vezes eles colocam, as taxas devem ser pagas nas suas respectivas instituições. E aí a gente tem que incluir uma frase a mais, a USP não cobra taxas. É obrigatório por lei, né? Tá na nossa Constituição, vocês sabem disso melhor que eu. Vocês são da faculdade que sabem disso, né? O sistema USP, então, é onde tramita, né, os convênios. Isso aqui é só um exemplo do plano de trabalho, né? Então a gente tem que ter o nome do estudante, o título do seu projeto, o nome do orientador da USP, qual é a área de concentração, o nome do programa completo, a área de concentração, né? Lá da universidade parceira também, qual é o nome do programa de lá, a área de concentração. Não precisa ser a mesma, pode ser diferente, sem problema nenhum. Desculpa não ter trazido um exemplo do direito, gente. E aí um resuminho do seu plano de trabalho, que pode ser curto, normalmente tem 2 páginas, tá? E um exemplo aqui de cronograma, qual é a atividade que eu vou realizar mês e ano. Não precisa ser a data exata, mês e ano para a gente está ótimo. A gente vai olhar, tem que ser no mínimo 6 meses, tá? E aí, só lembrando que os editais print já saíram, já estão publicados no nosso site, podem clicar lá. Cronograma, fiquem atentos para quem quer aproveitar já imediatamente esses cronogramas abertos. Até o dia 28 de fevereiro, os PPGs têm que mandar para a gente na Pró-Reitoria. Então, fiquem atentos a qual é o prazo de envio, não do PPG para a gente, mas de vocês para o PPG, a candidatura para participar, tá bom? Do processo seletivo. Bolsa, gente, né? Então, tem a BEP, que é da FAPESP, né? Então, aqui normalmente interrompe a bolsa no país e retorna a bolsa FAPESP quando o aluno volta, e no período do exterior, o bolsista recebe uma bolsa que é diferenciada num valor específico de lá. Tem para vocês aqui que interessa, né? Mestrado, tanto doutorado direto e doutorado também, tá? Esses aqui são os prazos máximos, então, ou seja, tanto para mestrado quanto para doutorado, para a gente cobre o que seria para a dupla titulação, mas também, enfim, aí para o doutorado sanduíche, mestrado sanduíche, né, no caso de mestrado no exterior, tá? Tem as outras modalidades, mas aí acho que não é o caso aqui de vocês. CNPq também tem bolsas, conversei recentemente com uma aluna do IME, né, acho que não sei se era da matemática ou da estatística ou da computação, mas ela está indo para uma dupla titulação com bolsa CNPq, tá? Que também cobre aí várias modalidades no exterior, tá? Tem outros financiamentos, né? Então, a CAPES tem PROAP, PROEX, né? Então, você tem outras modalidades. A gente tem também, de vez em quando, a gente libera alguns editais de Santander Mobilidade, né? As universidades parceiras, elas também têm algumas bolsas próprias, que são voltadas para alunos brasileiros, enfim, alunos estrangeiros para elas, né? Então, aproveitem. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. A Bolsa ELAP do Canadá cobre tanto graduação quanto pós-graduação. Na FEA, nós já tivemos alunos de mestrado, doutorado, que foram com Bolsa ELAP para o Canadá fazer sanduíche no exterior, tá? Vou deixar de novo, né, os e-mails aqui que eu comentei com vocês. Pode mandar e-mail diretamente para o PRPG Convênios. A funcionária aqui usa esse e-mail é a Dani, a Daniela, que é o danr@usp. Quiser ligar lá, a gente atende o telefone, a gente conversa, muita gente liga, a gente conversa e tira dúvida. Muitas vezes eu respondo e-mail falando assim, gente, um call de 15 minutos vai resolver isso, porque a gente está indo e voltando nos e-mails e eu acho que a gente não está se entendendo. Vamos fazer um call? Rapidinho, 15 minutos. Se tem uma coisa que as RDs do direito já sabem, é que um call de 15 minutos resolve. Várias coisas da faculdade de Direito a gente resolveu num call de 15 minutos. Então, liga para a gente, marca o call, a gente marca 15, 30 minutos, a gente resolve. É isso, desculpa ter acelerado um tiquinho, gente, mas foi para não passar muito do nosso horário. Eu posso ficar mais uns 10, 15 minutinhos, Pri? Então, a gente pode ir aí, eu sei que o pessoal deve ter umas dúvidas. Não viu o que tem no chat, mas vou deixar você moderar aí, essa sessão. Excelente, professora Kavita. Muito obrigada. A professora, no meu entender, conseguiu passar por várias questões que são muito importantes e alvo de dúvidas recorrentes entre os alunos. Então, mas ao mesmo tempo, a gente pode... Ai, peço desculpa, estou aqui no instituto, então vai fazer um barulho exterior um pouquinho. Mas, sem prejuízo, eu acredito que a gente possa estreitar ainda mais, né, cada vez mais, essa nossa relação da Faculdade de Direito
com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, promover outros eventos em que a gente tenha, inclusive, mais tempo para te ouvir, professora, porque foi extremamente rico, mas assim, eu mesmo estou cheia de dúvidas. Aqui no chat a gente já tem 3 questões, e eu tinha preparado uma pequena listinha de Seleciona considerações aí. Faz uma curadoria aí. de considerações trazidas pelos demais alunos, né, que já estão no processo de mobilidade, têm contribuições também, e outros que têm a vontade e gostariam de colocar alguns questionamentos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, que eu não falei no começo, é que a questão da internacionalização, ela é realmente muito cara para a nossa faculdade, né? Eu sou membro da representação discente, que não deixei isso tão claro, mas eu sou membro da representação especificamente na comissão de pós-graduação. E nesse colegiado, a gente tem acompanhado as iniciativas do professor Mônaco e da professora Juliana, que estão se esforçando, estão super engajados, sim, com o aumento, né, da internacionalização, a consolidação do que a gente já tem. Nós temos realmente vários convênios em curso, já vigentes, a consolidação do que já temos e a expansão. Nesse sentido, até tive na última reunião da CPG, e muito na linha do que a professora falou, eles haviam feito a divulgação para que os professores da casa trouxessem professores estrangeiros para lecionar, para oferecer disciplinas conjuntamente. Então, a gente dedicou alguns minutos na apresentação dessa proposta, no estímulo, né, para que os docentes da casa aproveitem das suas relações para promover esse tipo de disciplina, ainda que em curta duração, né, para que o professor estrangeiro venha, não precisa ficar o semestre todo, mas ofereça essa disciplina de maneira concentrada, em 2, 3 semanas. Então, tem uma série de iniciativas à frente da quais eles estão, e eu aproveito para divulgar, né, e também para dizer um pouco isso, né, que é o que a gente tem sentido, é de interesse absoluto. Nós tivemos a felicidade, né, de recebermos a pontuação máxima pela CAPES, e acho que a professora deve ter visto, e a questão da... Obrigada, professora. E a questão da internacionalização tem um peso especial, né? Bom, eu vou fazer as questões que estão aqui no chat, e depois eu tenho outras que eu vou fazer a curadoria da minha listinha aqui. Para começar, a Isabela, ela perguntou aonde que a gente pode ter acesso às listas de instituição que já possuem convênios com a USP. É no site da própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Se a professora até puder compartilhar a tela aí para mostrar o caminho das pedras para a gente, isso facilita muito, porque às vezes a gente se perde. São muitas informações, a gente sabe, por vezes a gente não se acha. Então, como a ideia é facilitar, simplificar aqui para os discentes, se a professora puder fazer isso. Na sequência, ela também perguntou se você teria dicas bem básicas, por exemplo, como escolher o orientador na instituição de ensino estrangeira, por exemplo. Se a professora puder compartilhar, eventualmente, a sua própria experiência nessa escolha, eu posso compartilhar a minha também depois. Uma dúvida que é muito pertinente, está anotada também na minha lista, é da Clarissa. Ela pergunta se a ida para a instituição estrangeira ela pode ser feita a qualquer momento do doutorado, ou se tem alguma limitação de prazo relacionada, por exemplo, com a qualificação, né? Há um prazo, e também uma segunda pergunta, uma subpergunta, é se tem um prazo máximo de retorno para a USP antes da defesa. Tem uma outra questão também da Isabela, em que ela pergunta se os 3 meses para a formalização do convênio, que a professora comentou, né, que é o prazo médio de duração, se eles precisam ser necessariamente anteriores à viagem do aluno. Perfeito.
Desculpa. Tem uma última questão que eu vou aproveitar, que a Uhum. Daniela... Ah, não é uma Lógico. questão, é só um comentário da Dani. Tá Depois bom, eu faço as minhas, se a professora puder começar claro, com essas, e eu faço a triagem aqui. perfeito. Vamos lá, então. Obrigada. Imagina. Sobre a lista das instituições que a gente já tem convênio, né? A gente ainda não tem, a gente está preparando isso, eu peço desculpas, porque é uma falha nossa mesmo, assim, um monte de gente já pediu isso, a gente já falou que ia fazer, e a gente tem 1 milhão de coisas que acontecem lá, e a gente nunca faz. Mas, é assim, questão de honra, esse negócio vai sair, entendeu? E a gente vai publicar no site. A gente não pode publicar os convênios por questão de LGPD, inclusive, porque tem informação específica no convênio, mas isso não nos impede de publicar o nome das instituições e quais são, por exemplo, as unidades que têm convênio com aquelas instituições, quais estão vigentes, quais não estão. A gente só não pode ter informações pessoais ali divulgadas, né? Mas isso, enfim, depende do trabalho de uma funcionária que vai fazer um depara, que é a Daniela, né, que trabalha com isso, e ela está um pouco sobrecarregada, então a gente deu uma segurada nessa atividade. Mas eu quero retomar isso logo no início de 2023, e quem sabe, se não janeiro, em fevereiro, essa lista tem que estar no ar, tá? E assim que tiver, eu já divulgo para todo mundo, a gente vai fazer uma divulgação ampla disso, vocês vão receber também, tá? Sobre a questão da ida para o exterior, em relação a prazo, né, que eu não lembro agora quem que tinha perguntado, é o seguinte, dá bom para a gente, tá, na pró-reitoria, para o sanduíche, você para mim vai quando quiser, né, e tudo mais, na dupla titulação não tem regra, tem gente, depende do seu plano de trabalho. Se você falar, olha, eu vou fazer uma parte de revisão de literatura ou elaboração do método de pesquisa, você vai precisar ir antes da qualificação, provavelmente, né? Então, pode ir antes, não tem problema. Para dupla titulação, pode ser. Tem gente que precisa ir depois, porque vai usar algum equipamento para coleta de dados, então vai depois da qualificação, já na coleta, ou tem gente que coleta dado antes da qualificação também. Tem gente que vai para análise dos dados, né? E tem gente que vai lá para a escrita final, porque o professor tem uma expertise muito específico e tal. Então, assim, super tranquilo com relação a quando você vai para o exterior, tá? Qual é o problema? Aí tem um prazo lá, precisa voltar 6 meses antes, X meses antes. Para a gente, para dupla titulação, não precisa. Qual é o problema? Algumas bolsas exigem, agências de financiamento exigem um determinado prazo. Aí você tem que estar atento às regras, mas aí não são nossas, entende? Então, assim, gente, tudo que vocês assinarem, tudo que vocês quiserem, você tem uma bolsa, lê todas as regras dessa bolsa. Fiquei na dúvida, entre em contato com a Secretaria de Graduação, porque eles estão acostumados a gerenciar muitas bolsas de muitos alunos, tá? Então, é possível. E aí eu separo isso, porque é isso, tem aluno que vai com recurso próprio, então ele não precisa ter essa regra. Ah, eu preciso voltar 6 meses antes. Não, não precisa. Se você não tem nenhum financiador te exigindo isso, ou ele vai com uma bolsa da instituição estrangeira, que também não exige que ele volte 6 meses antes, né? Então tá tudo certo. Mas a bolsa CapSprint, por exemplo, exige. Você tem que voltar 6 meses antes da sua defesa, né? Então, isso, inclusive, é um problema para Groningen, né? Por quê? Porque o aluno precisa voltar 6 meses antes, mas Groningen exige que ele defenda lá. Aí você imagina, né, que o aluno tem que voltar e ele tem que ir para Groningen de novo, depois, sem a bolsa print, né? Então, tem um financiamento de Groningen para ajudar o aluno nesse processo, porque tem uma exigência, não é para todos, mas, enfim, tem algumas áreas lá que é exigido que ele defenda lá, tá? Então, tem essa questão também. E aí, os 3 meses antes, que foi perguntado, acho que foi da Isabela de novo, os 3 meses, que eu falei, leva os 3 meses para tramitar tudo, é antes, gente, é antes, por favor. Tem que estar assinado antes de você iniciar aquele cronograma que você vai dar mês e ano de cada atividade, tem lá o cronograma bonitinho, a gente tem que ter assinado, todo mundo que está lá no campo de assinatura tem que ter assinado antes de você iniciar. Alguns de vocês aqui, a Priscila já se retorceu ali um pouco, está pensando, mas eu já comecei, né? E o meu processo atrasou por causa da CPG, por causa, né, do programa, por causa de sei lá quem e tudo mais. Quando isso acontece, a gente precisa de uma análise da Procuradoria-Geral da USP, tá? Então, eles fazem uma avaliação de justificativas que tenham para o aluno ter iniciado a dupla titulação antes do convênio estar assinado. A gente quer tratar isso como exceção, não como regra, né? Então, por gentileza, tentem fazer tudo antes. Para quem aqui está neste call, já iniciou, já fiz, já iniciei, meu processo está tramitando e eu tenho que ir semana que vem, faço o quê? Vai, filho, vai, né? E aí manda para a gente toda a documentação que comprove que você solicitou tudo antes desse início,
da assinatura, né? Ou seja, tudo que você fez dentro do seu prazo, que quem atrasou não foi você, tá? E aí a gente vai falar, olha, o aluno não pode ser prejudicado por uma questão de burocracia, de dificuldade, qualquer problema que aconteceu dentro da universidade. Então, a gente já entra com essa justificativa, com essa argumentação e consegue, a gente tem conseguido isso nos pedidos que são de data retroativa, né? De início da dupla titulação, mas vamos evitar ao máximo. E a última dúvida sobre orientador, a escolha, né, do orientador, gente, acho que a Pri também pode compartilhar, né, Priscila, acho que seria legal você compartilhar a sua experiência. O que eu faço com os meus alunos muito vão procurar quem são pesquisadores, que são referências no seu tema de pesquisa no mundo, e aí vamos começar a mandar mensagem. Muitos deles não vão responder, então evitem escolher um só, né? Então, os meus alunos, o que eles fazem, eles mandam mensagem, assim, para uma meia dúzia, né? Mandam um projeto de pesquisa na língua, em inglês, geralmente, né? Ou, se for todos na Espanha, poderia ser em espanhol, por exemplo. Mas mandam já para o projeto de pesquisa, coisa simples, um e-mail explicativo, comigo em cópia, que facilita, porque o orientador tem cópia também, né? Explicando e falando que a gente gostaria de uma parceria para co-orientação, né? Alguns não respondem, mas alguns respondem. Respondem, inclusive, explicando quando que isso poderia acontecer, quais são as regras da universidade dele, que a gente também vai precisar entender tudo isso, tá? Então, façam isso, é muito importante. É importantíssimo envolver o orientador de vocês, né? Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes o pessoal fala assim, mas o meu orientador não tem um grupo de pesquisas internacional. Veja, alguns dos meus alunos, eles pesquisam em alguns temas que são próximos do meu, mas não são exatamente no meu grupo de pesquisa, né? São coisas que correm um pouco paralelas. Não tem problema. Essas pessoas, eu falo com os orientadores que são pessoas daquele tema em específico, né? Então, hoje eu tenho dos meus alunos de doutorado, eu tenho 3 que já estão com co-orientadores estrangeiros, né? Uma dentro do meu grupo de pesquisa e os outros 2 não são. E outros 2 alunos de doutorado que já estão em processo de contato com orientadores, co-orientadores, né? Estrangeiros, enfim, de outras universidades também. É isso, Priscila. Não só para aproveitar e compartilhar a minha experiência, merci, professor. Bom, foi muito exatamente na linha do que você comentou, professora Kavita. O que eu fiz? A partir do meu tema, né, do meu objeto de pesquisa, eu havia definido qual seria o país que me aportaria maiores contribuições em termos de material de pesquisa, ou mesmo para o estudo comparativo, que era o meu objetivo fazer. Então, primeiro houve a escolha do país, e a partir disso, bom, então foram vários momentos, a escolha do país, depois a escolha das universidades possíveis, nesse sentido, realmente, a lista das unidades com as quais a gente já tem um convênio pré-estabelecido ajuda bastante, e a partir disso, eu fiz um trabalho de pesquisa mesmo, entrando no site institucional das universidades que me interessavam e buscando os currículos dos professores para compreender as linhas de pesquisa, assim como por vezes a gente faz para escolher orientador aqui no Brasil mesmo, né? Que por vezes a gente não conhece. Por exemplo, não sou da casa, não fiz São Francisco, mas quero fazer na graduação, mas quero fazer meu mestrado, meu doutorado lá. Como eu faço, né? Eu pesquiso pelo Lattes, enfim, justamente pelo currículo do professor disponibilizado no site da faculdade, para entender as linhas de pesquisa. Feito isso, eu tive esse terceiro momento, que foi o envio, e aí foi um disparo, elaboração de uma mensagem padrão em francês, e um disparo em massa, autorizado, nesse caso, ilícito, para todos os professores. O que foi muito curioso no meu caso é que, como o meu tema ele é bastante transversal, muito interdisciplinar, eu estou numa cotutela em que eu sou vinculada à Escola Doutoral de Filosofia aqui, porque a professora, né, eu recebi a resposta de 2 professores, sendo uma da Escola Doutoral de Direito e outra da Filosofia, e no final das contas, conforme, né, as conversas foram se desenvolvendo, se consolidou
que a orientação, enfim, o interesse mesmo em me orientar, a afinidade da linha de pesquisa acabou sendo mais próxima com a professora da filosofia. Então, eu sou uma doutoranda em Direito, em São Paulo, e uma doutoranda em Filosofia aqui, em Paris. Então, é um outro ponto da internacionalização que por vezes também passa ao largo, né? Mas a questão também da interdisciplinariedade, né? Que é uma forma de você matar dois coelhos com, com com um só golpe, né? Então, realmente, e tem aportado contribuições muito importantes para mim, né? Então, eu tenho a experiência da internacionalização com o aporte de uma professora da filosofia, que era realmente um gap na minha pesquisa. Então, foi um pouco assim. A gente não tem muito mais tempo, professora Kavita, mas eu gostaria de fazer, realmente apareceu entre vários relatos de colegas, né? Assim como a clareza das universidades, dos convênios, o que eles perguntam, muitos deles perguntam se a gente consegue encontrar de maneira simplificada, sistematizada, a política de idiomas que é exigida por cada universidade, e daí aportando um pouco a minha contribuição, ou se isso depende muito mais da bolsa também, né? Eu não sei, porque, por exemplo, no meu caso, eu vim com bolsa CapSprint, e eles exigiam a apresentação de um diploma específico. Mas, por exemplo, a minha universidade em si, ela não fazia uma exigência muito específica, não tinha clara essa informação antes de vir para cá. Então, eu acabei me baseando pela política de línguas exigida pela Bolsa. Mas, então, é uma pergunta, na verdade. As universidades todas têm uma política de línguas, a gente consegue encontrar isso de maneira clara e facilitada. E a mesma coisa para os requisitos de permanência, porque, por exemplo, considerando o exemplo aqui da França mesmo, eu tenho um colega que veio e acabou ficando em Paris, porque a exigência da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, era de mínimo 6 meses, assim como a USP. Em compensação, a Universidade de Lyon exigiu uma permanência mínima de 1 ano. Isso foi decisivo para ele, mas eu acho que você até deve lembrar do caso dele. Mas ele já estava no meio do caminho, ele já havia submetido alguns documentos, já tinha professor, inclusive, na Universidade de Lyon, que fez o aceite, mas ele próprio precisou declinar depois, porque ele não tinha tido a clareza dessa informação, de que em Lyon eu digo, a clareza antecipada, né, prévia, de que Lyon ele precisaria ficar no mínimo 1 ano e por questões profissionais ele não poderia. E aí ele precisou guinar completamente, refazer todo esse procedimento, considerando a universidade que permitia só 6 meses. Eu acho que são Perfeito. essas as duas, acho que são essas. Não, eu tenho uma última, que é sobre eventos. Se a pró-reitoria nesse eixo, né, da internacionalização, promove eventos ou alguma forma de colocar esses alunos em mobilidade em contato. Porque, por exemplo, eu adorei o gráfico que a professora mostrou sobre ali a oscilação de humor do doutorando, mestrando em mobilidade, né? Então tem a euforia, daí tem o choque de realidade. E também, um pouquinho pela minha experiência, seria muito interessante eu vir para cá sabendo, eventualmente, quem da USP está aqui, porque por vezes eu descubro, assim, no bar, sabe? Descubro sem querer, descubro em uma roda de samba brasileira que a pessoa é da USP também. E aí pode ser por falha minha, que não fui atrás disso, mas essa é uma questão que também acho que contribuiria bastante, né, para a gente ter, eventualmente, esses apoios, esse canal de diálogo com quem está, já fez, enfim. Perfeito, Priscila, obrigada. Eu vou ter que responder meio rapidinho, porque eu realmente já passei aqui do limite de entrar na próxima reunião. Mas, assim, sobre idioma, né, proficiência, depende
tanto da agência financiadora, no nosso caso, para print, né? Para quem está indo com bolsa print, a CAPES exige o inglês, mesmo que o aluno não vá para uma universidade de língua inglesa. Tem aluno que vai para Portugal, para vocês terem uma ideia, né? E a CAPES exige a proficiência do inglês. Já negociamos, não vai cair essa cláusula, super difícil, então não depende da gente, né? Agora, é importante saber qual é a proficiência exigida, o idioma exigido da universidade parceira. A gente não tem uma lista internacional disso, né? Cada universidade tem as suas exigências, tem que entrar no site ou entrar em contato com a universidade para saber qual é a exigência deles. Então, enfim, é meio chatinho esse processo, mas é realmente necessário. Para permanência, também depende da regra da universidade. A USP exigia 12 meses antes. Tá? Então, até 2018, a USP exigia 12 meses. Foi uma mudança no regimento da pós, depois de muitas negociações, da gente ter percebido que é muito difícil encontrar bolsas de 12 meses para manter o aluno no exterior e que isso era uma grande barreira para a gente ter mais duplas titulações. E a gente conseguiu negociar internamente com todos os programas de pós, né, que esse período de permanência fosse reduzido para 6 meses, especificamente para sanduíche, desculpa, para dupla titulação, tá? Sanduíche ele pode ser feito com menos tempo, porque não tem uma regra específica. Às vezes você vai ficar 3 meses e volta, também pode acontecer. Mas para dupla titulação, o período mínimo é 6 meses. Porém, assim como a gente tinha uma regra de 12 meses, algumas universidades têm, tem universidade que a exigência é de 2 anos, tá? Então, por exemplo, eu vou voltar para o caso de Groningen, é só porque a gente está tendo muita conversa com eles, em alguns programas, dependendo do plano de estudos do aluno, entende-se que ele tem que ficar 2 anos lá, né? Aí a USP entra com uma boa, a USP, né? Na verdade, o aluno do lado da USP, via CAPES, Print, via BEP, consegue uma bolsa de 1 ano e Groningen oferece a bolsa de outro ano. Porque a gente explicou para Groningen, não tem absolutamente nenhuma agência de financiamento no Brasil que vá financiar esse aluno por 2 anos. Né? Então, aí a própria universidade falou, então a gente financia o período restante desse aluno. E aí a gente também, né, no convênio, só assina depois que a gente tiver a garantia de que o aluno vai ter essa mobilidade, tudo direitinho, ou que o aluno, né, fala, não, realmente eu posso assinar, porque está garantido que vai ter. E dos eventos, né, para alunos em mobilidade, Priscila, a gente não tem, né, e eu gostei muito da sua recomendação. Eu acho que a gente poderia ter, sim, né, essa questão aí de um evento que conectasse essas pessoas e falou, fulano está nesse país, está nessa instituição, a gente precisa ver como fazer isso, porque, de novo, eu não posso abrir os dados individuais. Então, como que eu coloco alguém em contato com alguém se eu não posso dar o dado da pessoa, nome, e-mail, né, para colocar em contato? Mas, de repente, com autorização, pedindo autorização das pessoas, né, para que se divulgue, pode ser uma saída interessante. E aí, bem rapidinho, que teve uma pergunta aqui da Regiane logo na sequência, essa obrigatoriedade do inglês da CAPES é para a bolsa print, então é doutorado sanduíche, tá? Então, a CAPES, especificamente para a bolsa print, é exigido. Tá? É isso. Só a título ilustrativo, acabamos de descobrir, por exemplo, por esse evento, que a Isabelle está aqui na mesma cidade que eu. Então, descobrimos dessa forma. Obrigada obrigada ao diálogo acadêmico, que agora nos obriga a nos encontrar, Isabelle. Obrigada por se manifestar. Então, eu realmente reitero essa sugestão, ainda que não seja o evento, porque por vezes questão logística de tempo, mas fazendo essa solicitação, essa consulta prévia aos alunos, se eles autorizariam, né, a divulgação, compartilhamento desses dados para esse fim específico, e depois fazendo, eu acredito que mesmo um e-mail a todos, né, apresentando uns aos outros, né, dizendo quem está de partida, né, para quais países, colocando todos nesse e-mail, já facilita. A partir disso a gente até se vira, né? Mas realmente sem esse ponto de partida acaba não acontecendo. Ou acontece assim, como às vezes está na como mesma acabou de instituição, mas em departamentos diferentes, né? E por isso acaba não se falando. Enfim. eu acabei de descobrir, eu nem sei onde Isabelle está, mas a gente vai continuar a conversa agora no privado e a gente vai se encontrar com certeza. Professora Kavita, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, por ter ficado um pouquinho mais de tempo também, desculpa pela questão técnica que a gente teve no começo.
Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e pelas informações riquíssimas e tantos esclarecimentos que você trouxe. Eu realmente tenho a impressão que ainda restam muitas dúvidas, e faço desde já uma proposição que a gente faça novos eventos, né, novos encontros como esse, inclusive trazendo a nossa colaboradora da Secretaria da Faculdade de Direito, que está responsável por isso. A partir desse encontro, a gente pode fazer uma coisa juntos, que é o nosso desejo, até enquanto representação discente, né? Que é facilitar esses fluxos. Então, sentando juntas, a gente pode alinhar, por exemplo, uma linha mesmo, né? Quase uma linha do tempo, um percurso aí a ser percorrido, e até mesmo colocar minutas, posso compartilhar, né, omitindo os meus dados, as minhas minutas, enfim, a de colegas, para que os demais discentes, os demais colegas tenham isso dessa maneira sistematizada, facilitada e bem acessível. Então, já reitero, né, faço um convite, reitero que foi muito, muito útil, e espero poder contar com a professora em próximas interações. Priscila, eu que agradeço pelo convite, né? Foi ótimo, a gente sempre gosta de participar desses eventos, porque é um contato direto, né, da Pró-Reitoria com os alunos aqui, e um canal de abertura para falar, a gente está aberto ao diálogo, né? E não precisa esperar o evento, inclusive, para entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato com a gente, que a gente atende também na base do 1 a 1, tá? Acontece bastante disso. Então, a gente está super à disposição. Obrigada mais uma vez, espero ter plantado a sementinha da vontade da internacionalização, fora de casa ou dentro de casa, para os alunos. E, de novo, eu te passo a apresentação por e-mail, essa que eu fiz agora. Fique super à vontade para compartilhar com o pessoal que está participando do evento, tá? Excelente. E Não, e parabéns. você realmente responde mesmo, gente. A Cavita responde mesmo e resolve. Realmente, quando disse que ela era o nosso porto seguro, é verdade. Obrigada mais uma vez, viu? E agora eu convido aos presentes a continuar com a gente, mas nas outras atividades. Na sequência, começando agora, às 14h30, nós teremos as sessões dos grupos de trabalho, onde as pesquisas propriamente dos doutorandos e mestrandos vão ser discutidas. Tá bom? E mais tarde temos um outro diálogo acadêmico sobre formas de financiamento, especialmente, por exemplo, a verba CAPES PROEX, da qual vai participar a professora, a nossa representante discente Ticiane, e a Rose Bonotto, que é do setor de convênios da FD. Bom, boa continuação de jornada para todos nós. Obrigada pela presença mais uma vez. Até mais.